objeto plástico e maciço foi adicionado a um copo com água. Imediatamente, o objeto se depositou no fundo. Na sequência, adicionou-se cloreto de sódio, NaCl, à água do copo. O sistema foi agitado e lentamente o objeto se deslocou até flutuar na solução. Sobre esse experimento, é correto afirmar que... Bom, pessoal, nesse experimento aqui, o que a gente tinha? O que ele fala é que o objeto de plástico maciço foi adicionado e imediatamente o objeto se depositou no fundo. Se ele depositou no fundo, ele é mais denso que a água. Por isso, ele se depositou no fundo. Depois, ele fala que na sequência foi adicionado cloreto de sódio à água do copo. O sistema foi agitado e lentamente o objeto se deslocou até flutuar na solução, ou seja, menos denso que a mistura. Mistura de água com cloreto de sódio. Não é NaCl mais H2O, beleza? Essa é a mistura. Então, esse objeto ele é mais denso que a água, mas ele é menos denso que a mistura. Então, o que a gente pode afirmar sobre isso? Letra A. O cloreto de sódio, ele é menos denso que a água? A gente não pode afirmar isso porque a gente acabou de ver que ele é mais denso que a água, por isso ele afunda, tá? Se um objeto é mais denso que a água, ele afunda. Se ele é menos denso, ele flutua. A densidade do objeto diminui com a adição do sal? Não é, né, pessoal? Porque a densidade do objeto não foi alterada. O que foi alterada foi a densidade da água. Quando você... assim, você colocou lá, você deixou de ter água pura, você tem uma mistura. Nessa mistura, você alterou a densidade. Então, não foi a densidade do objeto que foi alterada, mas sim a densidade da água. O objeto é mais denso que a solução aquosa de NaCl. Se ele fosse mais denso, ele teria afundado, mas ele flutuou, então ele é menos denso que a solução aquosa de NaCl. A água é menos densa que a solução aquosa de NaCl. Bom, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de propriedade transitiva, né? Se eu tenho um objeto, ó, vou chamar esse objeto de B. Esse objeto ele é mais denso do que a água. Vou chamar a água de A. Então, o objeto é mais denso que a água e esse mesmo objeto ele é menos denso que o NaCl, cloro, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, água. Vamos colocar assim para vocês não se perderem. O objeto é mais denso, objeto, e esse mesmo objeto ele é menos denso que o NaCl mais H2O, que é a solução aquosa de NaCl. Consequentemente, pessoal, até na matemática a gente tem isso, né? Isso implica, então, que A é menor do que C. Ou seja, a água tem a densidade... A água tem a densidade menor do que o NaCl mais o H2O, tá bom? E é isso. Então, essa é a nossa resposta. A água ela é menos densa que a solução aquosa de NaCl. Então, deu para entender? A água menos densa que o objeto, ou, deixa eu colocar certinho aqui, a água menos densa que o objeto mais denso do que a água. E o objeto é menos denso que o NaCl, ou seja, NaCl mais denso que o objeto. Consequentemente, a água é menos densa que o NaCl, tá? E é essa a resposta.